Já estou aqui com a Larissa Barcelos, que é também terapeuta e monitora da nossa comunidade TDAH Não é Bicho-Papão. E hoje ela vai trazer algumas perguntas, algumas dúvidas, né? Principalmente aí das mães da nossa comunidade com relação ao foco e à concentração no TDAH. Separei aqui algumas perguntas, né? Vamos então à primeira. Qual que é a importância do foco e por que os TDAHs, para ele é tão desafiador o foco, a concentração, a memória, por que parece ser mais difícil para eles? Certo. Quando a gente fala de uma criança que tem, então, a falta de concentração, né, a falta de foco, de atenção, eu preciso ter em mente o seguinte, essa criança provavelmente ela tem uma baixa produção de dopamina, mas não é só isso também que determina esse comportamento, né, de falta de foco e de atenção. A pessoa que tem o TDAH, e eu falo pessoa porque pode ser criança, pode ser adulto, né, a pessoa que tem o TDAH, a dificuldade que ela tem está em selecionar a atenção dela. Então, você senta a criança ali para estudar na sua casa, por exemplo, e ela tem ali na frente as coisas, né, que ela vai estudar, mas ela tem o cachorro latindo lá no quintal, ela tem, de repente, um irmão mais novo que está brincando na sala, ela tem a formiga que está passando na mesa dela, ela tem outras coisas acontecendo além do estudo. E ela não consegue filtrar, ela vai prestar a mesma atenção em cada uma dessas coisas. Essa seleção, não basta só eu ter a dopamina para eu conseguir fazer essa seleção. Eu preciso mostrar para o meu cérebro o que é importante e o que deve reter a minha atenção. Então, aqui eu já quero chamar a atenção, né, de vocês, porque aqui entra a nossa intervenção comportamental. Aqui entra você como mãe, né, ou se você está aqui, é você quem tem o TDAH, você precisa dar um comando para o seu cérebro e falar, opa, agora é hora de estudar. Só assim, só ele entendendo o que é que ele tem que fazer, é que ele vai conseguir pegar a dopamina que já está disponível, mesmo que baixa, ele vai conseguir pegar essa dopamina e direcionar ela para o uso correto, né? Então, sem muitos detalhes anatômicos aqui, né? A gente não só precisa ter a dopamina, eu preciso fazer o meu cérebro usar. Por isso que a gente tem os dois pilares aí para combater o TDAH, né? Que é resolver a parte biológica, regularizar o nível da dopamina, mas eu preciso da intervenção comportamental, quando a gente fala de criança, né? A intervenção do adulto para a criança, para eu direcionar o uso desses neurotransmissores aí. Nós temos vários TDAHs brilhantes, né? A gente acabou de descobrir o Pablo Marçal, né? Tinha essa questão para quem não conhece, é um grande influencer aí. E assim, poxa, se ele conseguiu superar o TDAH para estar onde ele está hoje, né? Tá bem profissionalmente, todas as áreas da vida dele fluindo, né? Como que essas pessoas conseguiram, né? Qual é a dica que você tem para dar? Então, no caso dele, né, eu descobri recentemente que ele tem também o TDAH ouvindo ele falar, né, e como que ele venceu isso. E ele venceu isso através do treinamento da mente. Você que está aqui, que é adulto, que você é mãe, que você é pai, você pode ter total controle da sua mente. Você pode ensinar o seu filho a ter esse controle também, né? A gente entender como a gente gerencia os nossos pensamentos é o início disso. A gente não vai ter domínio total do dia para a noite. Tudo é um treinamento. Mas eu preciso primeiro tomar essa consciência e que eu também consigo controlar o meu emocional. Na verdade, estão relacionados, né? Pensamento e emoções. A minha mente, ela pensa as coisas que ela acredita, né? Tudo que eu acredito vai vir pensamentos condizentes com isso. E com o seu filho é a mesma coisa, né? Só que quando a gente fala de uma criança, a gente está falando principalmente do comportamento do pai e da mãe que vai criar esse emocional saudável. Porque a criança não tem consciência sobre isso até uns 8 anos de idade, pelo menos, né? Ela vai acreditar as coisas que ela ouve sobre ela.
Então, o que é que você tem falado para o seu filho, principalmente aí na hora que ele precisa desse foco e dessa concentração? O que ela tem ouvido você falar e o que ela tem visto de você? Você precisa colocar a sua intuição para funcionar. E passar a mensagem para o seu filho de que ele pode, de que ele consegue, de que ele é capaz. Ele é capaz de aprender tudo o que ele quiser aprender. Né? Ele é capaz de estudar tudo aquilo que ele quiser estudar. E ele vai aprender aquilo e ele vai tirar notas boas. Desde que ele queira e se esforce para isso. A gente só precisa dessas duas coisas na vida. Querer e estar disposto a pagar o preço para conseguir aquilo que eu quero. Tudo na vida se resume a isso, na verdade. Como que as mães podem ajudar seus filhos a ter foco? Quais exercícios ajudariam também? Certo. Você pode fazer um simples jogo de memória com ele, né? Ou um jogo de 7 erros. Qualquer brincadeira, tem que ser uma brincadeira, tá, gente? Principalmente criança. Se for adolescente, você pode fazer um caça-palavras, algo um pouco mais maduro, né? Mas que também seja divertido. Por que isso? Porque todas essas brincadeiras, esses joguinhos, quanto maior o tempo ele conseguir ficar concentrado ali para encontrar a resposta, ele já está estimulando essa dopamina dele para entrar em ação. Você já está estimulando o foco e a concentração. E aí a adrenalina vai baixando, né? A agitação vai diminuindo, o foco vai aumentando, e aí você consegue fazer ele render mais aí na hora dos estudos. Em relação à questão da alimentação, né? Que a gente sabe que influencia em relação ao foco. O que você tem a dizer? A gente sempre tem que lembrar, né, que foco, concentração está relacionado com a dopamina. E eu falei aqui, né, a gente tanto precisa regularizar essa produção de dopamina, quanto a gente precisa mostrar para o nosso cérebro que, ó, chegou a hora de usar essa dopamina. Falamos aqui sobre a questão da intervenção comportamental para fazer essa, como se fosse uma ativação aí da dopamina, mas é extremamente importante que eu saiba o que diminui a dopamina do meu filho e o que aumenta, né, para que eu consiga ajudar ele fisiologicamente falando. Algo muito simples que você pode fazer e já ter resultado aí a partir de hoje, né, se você ainda tiver tempo aí de aplicar, é saber que os carboidratos em geral, eles diminuem a dopamina, principalmente se o seu filho comer carboidrato simples. O que é um carboidrato simples? É um carboidrato que vai ser absorvido e vai virar energia no corpo rapidamente. Um pãozinho, né, uma esfirra, uma coxinha, um salgadinho, um doce. Tem gente que fala assim, eu vou dar um chocolate para o meu filho antes do estudo. Chocolate dá energia, né? E aí ele vai ter mais energia para estudar. Grande engano, gente, porque eu preciso entender e eu vou falar melhor para vocês sobre esses carboidratos. Eu acho que é importante você ter essa consciência, mas quando eu dou um carboidrato, ou no caso, né, um doce, que já tem muito, além do carboidrato, já muito açúcar ali. Carboidrato também vira açúcar, né, no organismo, mas tem muito açúcar. Tudo que vai virar energia rapidamente, ele vai dar um pico de glicose no organismo. Esse pico tem 2 problemas. Primeiro, ele vai inflamar o organismo e vai piorar já aquele processo autoimune que acontece no TDAH, e no transtorno opositor, e no autismo, e vai prejudicar o foco e a concentração a longo prazo. Mas, imediatamente, o que esse pico faz, né? Ele dá um pico de energia, é verdade. Ele aumenta demais a serotonina, a criança fica feliz, fica alegre, ela quer pular, ela quer gritar e ela quer conversar. Ela tem uma energia, só que como ela não tem o foco, porque não tem a dopamina, porque eu aumento demais a serotonina, mas eu derrubo demais a dopamina. Então ela tem essa energia, mas ela não consegue focar. Então você coloca ela para sentar, ela não consegue nem parar sentada muitas vezes, né? Eu vou aumentar a hiperatividade da criança, porque é uma energia sem foco. Energia com um foco é quando eu aumento a dopamina, né? Então, você até pode dar carboidrato para o seu filho, só que precisa vir junto ali de uma fonte de fibra, uma fonte de proteína. O ideal é que você desse só fontes de fibra, né?
e proteína aí para o seu filho. Faz um saladão para ele, ou então você faz, sei lá, uma pasta de grão de bico, né, que é riquíssimo aí em vários nutrientes, cálcio, inclusive, que a criança precisa muito, né? E aí você faz uma torrada para ele com pasta de grão de bico, né? Você faz ela bem lisinha, fica parecendo requeijão. E aí dá para ele. Você pode dar um leite, por exemplo, vegetal para ele nesse momento, junto com uma granola, né? Precisa encontrar outras fontes aí que não sejam um carboidrato tão simples, né? Ficou claro, sim ou não?